Graça e paz, nós estamos hoje no 26º estudo da Jornada da Sabedoria. Estamos chegando perto, hein? Um passo adiante no seu alvo, você está com alegria, você pode se regozijar pelo seu nível de conquista. Hoje eu estou usando a régua como... A régua ela tem 30 centímetros. Existem medidas para a gente medir tempo, estações, ciclos, estações da natureza. Nós temos, por exemplo, verão, outono, inverno. Nós temos dia, temos anos, temos mês, temos hora, temos segundos, milésimos de segundo, né? Nós temos medida, por exemplo, para a gente medir metro, para a gente medir milha, para medir quilômetros, né? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre limites. As pessoas que não têm noção de limite e noção de onde podem chegar, de onde não podem chegar, são pessoas que com certeza estragam aquilo que está sendo feito. Por exemplo, o mecânico ele precisa entender muito quando ele vai montar um motor de um negócio chamado torquímetro. Se você der o torque a mais ou o torque a menos, você pode estragar o motor. Por exemplo, você precisa fazer um X na hora de você montar os parafusos, na hora de você montar as peças, para que você não possa, por exemplo, estragar, uma junta de cabeçote, dando medidas diferentes para cada pressão que vai ficar no cabeçote do motor. Quem não sabe medida é gente também que não conhece de regras, de valor, né, do que pode e do que não pode fazer. A beira do rio é o limite do rio, entendeu? A beira do mar. Uma cidade alta é medida pela altitude, né? Então, a gente precisa saber medidas para que a gente possa viver melhor. Quais são os limites da atuação do homem? Quais são os limites da atuação de Deus? Por exemplo, Deus é infinito. Você que está me ouvindo é finito. São essas coisas que nós precisamos saber para que a criança, desde cedo, ela possa ser criada dentro dos seus limites. Existem limites no amor. O amor é ilimitado, mas existem limites no relacionamento de amor. Existem limites entre um homem e uma mulher, até onde um pode ir, até onde o outro pode ir. Existem relacionamentos, por exemplo, na sociedade. Na sociedade, por exemplo, nós temos limites para você dirigir o seu carro. Às vezes eu digo para minha filha Bia que quando ela for dona de um carro, ela não vai mandar no carro, ela não vai poder andar com o carro onde ela quiser, do jeito que ela quiser e como ela quiser. Existem regras, para isso tem o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, Departamento Nacional de Trânsito, existe o guarda, existe o Código de Trânsito, existe a carteira de motorista. Então tudo isso são limites da nossa vida. Por exemplo, você perdeu o limite da sua saúde, você comeu errado, você vai engordar, você vai emagrecer, você vai ser um glutão. Então a diferença entre remédio e entre medicamento é você saber usar a medida certa. Para isso, Salomão vai nos ensinar agora lições de uma vida dentro dos seus limites. Capítulo 26 diz que como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. A honra, ela realmente é resultado, ela está ligada a causa e efeito de alguém que passou por alguns ciclos. Por exemplo, a honra de um bom nome, a honra da boa coroa, como eu falei sobre honra, que está ligada a kavod e a keter, a coroa. Existe a coroa da sabedoria para gente que aprendeu, por exemplo, a Torá. Existe a coroa da realeza para quem foi coroado. A diferença entre um homem normal e um rei é que ele tem uma coroa. Existe a coroa do sacerdócio para quem é sacerdote. E existe a coroa do bom nome, para gente que tem um bom nome, que tem um nome limpo. Então, dar honra para quem não merece é uma loucura. Dê, por exemplo, uma procuração para um camarada que não tem limite. Agora há pouco eu fui na minha casa conversar com uma pessoa que estava
passando por um problema, e eu perguntei para ela, você deu procuração para que a pessoa possa te representar? Graças a Deus não. Cuidado com pessoas que você dá, por exemplo, o seu cartão de crédito, o seu talão de cheque, porque quando você faz isso, você está dando a sua honra, o seu nome para alguém que não tem limite, para alguém que é louco. Vamos mais entender bem sobre essa pessoa. Versículo de número 2 diz que, como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. As coisas ruins não acontecem exatamente porque os outros querem a seu respeito. Por exemplo, quando alguém te amaldiçoa, você é indigno para ter aquela maldição? Agora há pouco eu falava com uma pessoa que ela foi amaldiçoada por um falso profeta. A maldição sem causa não tem efeito. Por outro lado, não adianta você dizer que você não vai ser maldito, porque é um princípio muito certo sobre limite. Não adianta você cuspir pro alto que vai cair na tua cara. Não adianta você quebrar a aliança e querer as bênçãos da aliança. Não adianta você querer ser abençoado sem ser suado. Há um tempo atrás eu estava aqui em Linhares e eu fui chamado junto com um pastor, eu estava no centro da cidade, e ele ia orar numa casa, numa mansão, num bairro nobre aqui da cidade, e ele me pediu que eu acompanhasse naquela oração. Eu falei, poxa, não tem mal nenhum. E eu entrei naquela casa, e quando eu entrei naquela casa, aquele dito pastor disse que naquela parede daquela casa tinha um demônio pendurado. Ali tem um demônio de um morcego. Aqui tem um demônio que está sugando as suas finanças. E aquele cara começou a ficar apavorado com a mãe dele. Eu vou tirar aqui agora. Saia daqui, e saia daqui, e saia daqui. E profetizou que aquela casa seria abençoada e que as finanças daquela pessoa seriam abençoadas. E ele me pediu para falar. Eu falei, não, eu prefiro ficar quieto. Quando chegou do lado de fora, eu olhei para aquele pastor e falei, cara, você não precisava fazer isso tudo. Se ele é dizimista, se ele é ofertante, entendeu? Essa maldição não está sobre a vida dele. Você ensinou ele a ser fiel a Deus. O que você ensinou para ele que basta trazer você, ele te dá uma oferta e você faz uma oração. Você não ensinou ele a ser conectado ao Senhor. Você ensinou para essa pessoa para ser conectado a você. Então, muitas vezes as pessoas erram porque elas conseguem até se conectar. O limite está em procurar um pastor. O limite está em procurar um profeta. E quando eu tomo o lugar de Deus nesse processo da cura, da salvação e da mudança de qualquer pessoa, eu estou entrando num limite que não é meu. Então eu falei para ele, você não tinha que fazer oração nenhuma. Você tinha que ensinar o cara a conhecer a Deus. Você tinha que ensinar aquela família a se dobrar diante de Jesus, a dizer para eles que eles precisam de Jesus na vida deles, né, para que eles tenham medo dos demônios. É para ensinar as pessoas a terem confiança, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele falar. Versículo 3 diz que açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara é para as costas dos tolos. O que isso quer dizer? Quem é tolo aqui? Tolo aqui é o insensato. Insensato é nada mais, nada menos do que a pessoa que perdeu o seu sensor. Como é, por exemplo, numa empresa, quando tem lá o sensor. Por exemplo, a máquina tá trabalhando no seu máximo. E o sensor começou a tocar. É hora de o quê? Passou do limite de trabalho. O nosso carro, eu me lembro que certa vez eu estava chegando na ponte de Niterói, e eu estava com um carro novo, né, um novo carro que eu tinha, não era novo, mas era um novo carro meu, e eu ultrapassei 4 carros, 3 horas da manhã, chegando no Rio de Janeiro. Eu ultrapassei aqueles carros, meu carro deu 160, pegando uma reta, e uma luz acendeu no painel. Eu, um pouquinho antes da ponte de Niterói, joguei meu carro para a direita, e eu não sabia que luz é aquela que acendeu no painel. De fato, era uma luz que o meu carro dizia que quando eu ultrapassasse o giro do motor, o sensor acionaria para que eu pudesse diminuir a velocidade, porque eu estava forçando o motor. No outro dia estou eu e um amigo meu, que é da minha equipe 4x4, que é a equipe 4x4 aqui da igreja, e quando nós estávamos arrastando um ônibus, um sensor do painel do carro dele disse que ele estava forçando demais a caixa de marcha. Logicamente, nós terminamos o serviço e depois ele esfriou o trabalho dele. Para que serve um sensor? Um sensor, às vezes, é um amigo que nos chama atenção, um sensor é o professor, um sensor é a palavra, um sensor é um colega, um sensor, às vezes, é a voz, é o apito do guarda, um sensor, às vezes, é uma multa. Já é dito que o mundo manda sinais.
Às vezes é aquela palpitação, aquela dor de cabeça que está dizendo que tem algo errado com o seu corpo, que você tem que parar. Quem não faz revisão, quebra. E quem quebra, pode depois não ter mais conserto. Capítulo 26 nos diz que o seguinte: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não faças semelhante a ele. Tem pessoas que não querem conserto, que não querem renúncia. Aí o versículo 5 diz o seguinte: responde ao tolo segundo a estutícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe, quem manda a mensagem pelas mãos de um tolo. Então o tolo é aquela pessoa que não tem limite, que não tem senso, que perdeu a razão. É aquele camarada que é chamado no primeiro versículo de alguém que entrou num nível de loucura. É alguém que perdeu os seus limites. É como o vinho que é escarnecedor, que a pessoa, quando começou a beber um gole, 2 goles, 3 goles, daqui a pouco ela chega num momento onde ela já não responde por ela mesma. E às vezes a grande diferença das pessoas é não saber a diferença entre o limite do certo e do errado. Versículo 8 diz que como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. O que seria isso? Eu vou jogar pedras para todo lugar, né? E eu vou usar uma pedra preciosa. Então, loucura é não saber qual é a minha ferramenta de trabalho e como usá-la para o melhor. Seria como usar a espada de 2 gumes para me machucar. Existe gente que está perdendo o seu tempo usando a ferramenta errada, na situação errada, e vai, com certeza, se machucar. Versículo 9 diz que como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Tem gente que não entendeu ainda o que é um espinho na sua mão. Tudo que você tocar vai estar dolorido. Assim também é o cachaceiro quando ele é honrado. Assim é a pessoa que não merece honra quando, por exemplo, você pega a chave do seu carro e você dá o seu carro na mão do inconsequente. Quando você dá a administração, a liderança, quando você dá o seu cartão de crédito, quando você dá o seu nome para quem não merece. É isso que o texto está querendo dizer. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estutícia. Aquele camarada, ele vai lá, briga com alguém, daqui a pouco ele volta, ele briga de novo. Ele é como aquela goteira pingando. Ele não tem limites na sua argumentação. E aqui vem dizendo ainda que sobre alguém pior do que tudo isso, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, um leão está nas ruas. O que é isso? Há pessoas que vivem de dar desculpa e há outras que vivem de dar um jeito. E nesse momento, pensando sobre limites, eu queria te fazer o seguinte: qual é o limite para a tua ação? Você é alguém que quando vê um problema, você procura a solução, ou quando você vê um problema, você consegue argumentar que não tem jeito? Falar o óbvio é para todo mundo. Resolver de forma extraordinária é para poucos. Eu não sei se você é um preguiçoso e você aproveita para dar desculpas, ou se você é alguém que aproveita para dar um jeito. Cuidado com a sua maneira de enfrentar a vida. Os homens de sucesso, eles são pessoas que estão acima dos limites. O ilimitado é algo que Deus deixou para que eles possam então alcançar com sabedoria e com inteligência. Versículo 15 diz que o preguiçoso esconde a sua mão no seio e ele vai se enfadar com a sua boca. O preguiçoso é alguém que está tirando a mão do trabalho, está com os braços cruzados. Diz o versículo 16 que mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Ele sempre imagina que está tudo errado e que ele é o certo. Esse é que é o grande problema do preguiçoso. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Outro nível de limite. Cuidado com um nível de briga que você não precisa se envolver. Na casa, na família, entre pais, entre irmãos, tem brigas que não são suas. Esse tempo atrás eu estava com uma pessoa que eu amo muito e eu estava num local longe daqui de Linhares. Essa pessoa não é ovelha minha, é muito querida, gosto muito dessa moça. E ela descobriu que o pai dela havia cometido um adultério há mais de 20 anos atrás.
E quando ela sentou comigo e com a minha esposa, essa pessoa xingou o pai, falou algumas coisas, revoltada com o pai, não aceitava que a mãe havia perdoado, não aceitava que o relacionamento ia continuar. E depois que essa moça falou tudo que ela queria durante uma hora e pouca, eu fiz uma pergunta para ela: quem é você? E essa moça falou: eu sou fulana. E eu falei: você é mãe do seu pai ou você é filho do seu pai? Ela falou: eu sou filha. Então eu vou te fazer uma pergunta. A Bíblia diz para você honrar o seu pai ou para você julgar o seu pai? A Bíblia não diz que há nenhuma bênção para que o filho possa ser juiz do seu pai. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na vida que o Senhor Deus te dá. Você está cuspindo para o alto, você está entrando numa briga que não é tua, você está entrando num nível de batalha que não te pertence. Eu quero te fazer um pedido. Volte atrás, entenda quem é você. Você foi traída algum tempo atrás e você está agora transferindo o seu problema para o seu pai. De fato, o seu pai foi um grande homem. Até porque o problema que você está me contando foi de 20 anos atrás. O seu pai hoje é um novo homem, o seu pai hoje é um novo servo de Deus, o seu pai hoje é um camarada que te abençoou com carro, com casa, com tantas coisas boas. E o que o seu pai fez com essa antiga pessoa foi dar um presente para ela e findar aquele problema. Esse é um problema da sua mãe, esse não é um problema do seu pai. Não saia do seu limite. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há muita gente pensando que os mandamentos são para o nosso deleite. Não, os mandamentos servem para a nossa correção, para nosso limite, para sabermos onde podemos e onde nós não devemos ir. Então, aprenda a viver sob limite. Pare de cuspir para o alto, porque vai acabar voltando para a tua vida. Aprenda até onde você pode chegar, onde você deve chegar. Versículo de número 18 diz que como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Tem gente que não tem limite nas suas brincadeiras. Brincadeiras que machucam não são brincadeiras, são maldades. Tenha limite nos relacionamentos. Tenha limite com brincadeiras que desonram as pessoas, com piadas que desonram o caráter das pessoas. Não brinque com a saúde, não brinque com as dores das pessoas. Cuidado com o nível de brincadeira. Versículo 19 diz que assim, versículo de número 20 diz: sem lenha o fogo se apagará, não havendo maldizente cessará a contenda. Toda vez que você pudesse estar perto de alguém que está brigando, a minha pergunta é se você tem sido um incendiário ou se você é alguém no corpo de bombeiro. A instituição mais amada ao redor do mundo, infelizmente, não é a igreja, é a do corpo de bombeiro. Rapaz, nós estamos precisando que tenham mais bombeiros na igreja de Jesus. Mais gente que tenha alegria em não botar lenha na fogueira. De gente que tenha alegria em apagar o fogo. O versículo de número 21 diz que como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixa. Tem gente que vai chegando e colocando mais lenha na fogueira. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem até o vento. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com seus beiços, mas no seu interior ele está aumentando de engano. Então, há pessoas que nós estamos convivendo, que a gente precisa entender a finalização desse capítulo, quando fala: a língua falsa aborrece aquele a quem tem maravilhado, e a boca lisonjeira, ela gera a ruína. Cuidado com o limite da maior ferramenta que você tem. Existe uma ferramenta que é mais poderosa do que armas químicas, biológicas, é a sua língua. Tenha limite com tudo. Guarde as suas palavras, seja dono do seu silêncio, para que você não possa ser escravo das suas palavras. Esse texto é sobre medida e sobre guardar o sensor. Toda vez que eu perco o sensor, eu estou perdendo o limite. De fato, quando a gente entende que tem um disjuntor na nossa casa, quando há uma descarga a mais, desliga, corta, para que aquela luz não possa ser nem mais e nem menos, e ela possa dissipar, então, o mal que está vindo, a medida ilimitada que está passando. Então, até aquela medida, você pode ir, a partir daquilo, você já não pode ir.
Tenha no seu automático um sensor conectado, onde você pode, onde você deve e onde você não deve ir. Bem-aventurado é varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho, nem se porta com os pecadores. Deus abençoe, graça e paz.